Aí eu fiz uma pergunta para a inteligência artificial, que na verdade seria um pouco o tema do... A comunhão com Deus tem a ver com jejum? Né? E quando a gente pergunta isso, na verdade... Peraí, vou só tentar encontrar onde que eu salvei isso, algo... Neste dispositivo, aqui. Vocês não conseguem ler, hein? Eu não preciso ler tudo, mas esse aqui é o que a internet está respondendo. Quando você pergunta, a comunhão com Deus tem a ver com jejum? Na internet. Sim, o jejum pode ser uma prática que fortaleça a comunhão com Deus. Isso é mentira. Qualquer uma coisa que você vai fazer pode ser uma técnica, uma prática que fortaleça a comunhão com Deus. Por exemplo, se eu faço uma abstêmio de qualquer coisa, eu começar a ler a Bíblia, vai ser bom para a minha aproximação. Não preciso do jejum. Eu posso fazer isso sempre. Ao se abster de alimentos, o jejum pode ser um meio de buscar uma conexão. Pode ser um meio, mas o meio normalmente teria que ser o Espírito Santo, porque o único que nos aproxima de Deus em comunhão é o Espírito Santo. Não é nem o jejum, nem nada. Absolutamente nada. Não de rastejar em cima dos joelhos. Então, o que aqui estão respondendo não tem base bíblica nenhuma. Isso aqui é raciocínio de muitas coisas que a gente encontra na internet. Mas não tem um versículo aqui dentro que dá uma base bíblica, entendeu? Pode ser uma conexão mais profunda com o divino, abrindo espaço para a oração, a leitura da Bíblia e a reflexão. O jejum não é um fim em si mesmo, mas um meio de se aproximar de Deus e fortalecer a fé. E é mentira. O jejum não é um meio para se aproximar de Deus. Isso não aproxima de Deus. Em lugar nenhum na palavra está escrito que o jejum vai estar aproximado de Deus. Talvez no Antigo Testamento, quando a gente tinha que fazer esforço pessoal para poder ser melhor. Isso é humanismo. Agora, no Novo Testamento, nunca na Nova Aliança. É o Espírito Santo. Como que a gente pode hospedar o Espírito Santo no nosso coração e precisar ainda de fazer jejum? Isso não existe. Ou o Espírito Santo é o mediador, é Deus no nosso corpo, ou ele não é. Mas se ele é, para que eu preciso fazer jejum? É inútil. Vou continuar. O que é comunhão com Deus? Né? Eu perdi aqui. A comunhão com Deus tem a ver com jejum. A comunhão com Deus significa ter uma relação íntima e harmoniosa com Ele. Isso é verdade. Buscando conhecê-lo, amá-lo, obedecê-lo. É tudo verdade. E envolve um relacionamento de amor, confiança e entrega, onde compartilhamos nossas vidas com Deus. É verdade. E recebemos dele orientação, verdade também. Força e paz. Como o jejum pode fortalecer essa comunhão com Deus? Afastamento e distração. Afastando as distrações. Tudo bem, mas se a gente tem que afastar as distrações da nossa vida para ter comunhão com Deus, então, cada coisa que eu tenho resiliência é um jejum. É a mesma coisa. O que me afasta de todas as... Vou ler aqui. O jejum, especialmente de alimento, pode ajudar a afastar as distrações do mundo e focar a atenção em Deus. Busca pela presença de Deus. A abstinência de alimentos pode gerar um desejo maior pela presença de Deus e uma busca mais intensa por Ele em oração. Eu não vejo porque essa aqui poderia nos aproximar de Deus ou nos dar uma vontade de orar. Será que o jejum dá uma vontade de orar? Eu acho que não. Eu acho que claro que não. Propósito, porque se você fizer... Exatamente. Vai ser só um jejum intermitente, uma dieta. Exatamente. Isso aqui quando você quer ter uma comunhão com Deus, não precisa de jejum, a gente não precisa de se abster de nada. Porque tudo que eu faço por obrigação, eu não faço de um coração puro. Então, por exemplo, como eu estava falando antes de orar, o Paulo, ele falou, se você quer, bom, ele falou em relação a relações sexuais com a mulher, hein? Se você está desejando a tua mulher, então vai com ela, mas não ora desejando, tendo pensamentos de querer estar com a tua mulher. Então, larga de orar, vai com a tua mulher, depois volta e ora, entendeu?
Mas ele não fala, por exemplo, você tem desejo de estar com a tua mulher? Então entre em jejum para esses desejos ir embora. Não, tem desejos que são legítimos e tem desejos que não são legítimos. É que o jejum não vai afastar. É que a gente tem que afastar. É que a gente tem que querer, eu quero servir a Deus, a Jesus, ou quero servir ao mundo, ou a minha carne. Essa a luta que Paulo fala que a gente tem. Da carne e espírito. Exatamente. Entre a carne e o espírito. Mas ele está falando que quem vive de espírito, com o Espírito Santo. Mata a carne. Exatamente. Ele mata a carne, ele não segue a carne. Ele não está falando que quem vive com o Espírito Santo jejua. Não precisa. Ou você tem um Espírito, ele que tem autoridade sobre a carne, ou você tem a carne e você quer o jejum. Você quer cheio de coisa, de substitutos, para tentar de ser santo. Mas isso não santifica. Nenhuma obra pessoal santifica. Quando tem desejos carnais, será que é pela carne que eu posso matá-los? Não, é pelo Espírito. A carne não tem autoridade sobre a carne. Não tem. Então tem que ser espiritual. Depois o Senhor fala, eu acho que não preciso ler até o final, o Senhor fala outra coisa, que ele não quer sacrifícios carnais, ele quer sacrifícios espirituais. Então, o sacrifício espiritual é colocar nosso corpo à disposição do Senhor, não do jejum. Não fazer jejum é tentar matar a carne pela carne. Por exemplo, o que é um sacrifício espiritual? É ter é santificar, por exemplo, todas as nossas ações do dia a dia, é pôr o tempo nosso à disposição do Senhor. Isso é um sacrifício. Não é matar alguma coisa, matar uma vontade assim. Agora, se eu coloco o meu tempo e falo, não, Senhor, agora eu vou passar 1 hora com você, vou ler a tua palavra, eu vou me sacrificar espiritualmente. É um sacrifício, mas não um sacrifício carnal. Isso não vai me fazer mal. Qualquer sacrifício carnal faz mal. Um jejum faz mal, é difícil. Vai me dar dor de estômago, ou vai me dar umas vontades, sei lá, mas faz mal. Faz mal ao corpo. Claro que faz mal. A mim faz. Tá. Mas não faz. Então, eu queria que você jejuasse 21 dias. Não, 21 dias não. Então, Mas qualquer tipo de... não, jejuar para um dia não é jejum. Jejuar um dia, seu corpo só vai se sentir melhor. Então, não é um sacrifício, então. Se o jejum... Mas quem falou que era um sacrifício? Então, para que você está jejuando? Não, eu não jejuo, mas quem fala era que... por beleza. Não, eu não jejuo Então- nem por beleza. Não, então... Mas pesquisa, por exemplo, sobre jejum intermitente. Aí você Mas o pesquisa jejum que a gente está tratando. Não, mas a gente está falando de um jejum para Deus. Tá falando que jejum faz mal, não faz. Não, faz mal. É porque não é o que você conhece, não é o jejum de Você não faz verdade. jejum para Deus. Então, como... O jejum de verdade que tinha na Bíblia era 21 dias sem se alimentar nada, entendeu? Ninguém aguenta. Ninguém faz isso. Não, mas antigamente fazia. Mas, por exemplo, ele se colocava sacos. Era para se humilhar no Antigo Testamento. No Novo Testamento, eu falei no estudo bíblico, tinha duas sentenças, tem 3. São nos Atos. Eu vou fazer além do que a gente vai, porque hoje é um culto, mas eu vou fazer um estudo bíblico, não a próxima vez, a outra. Tem 18, no Novo Testamento, 18 vezes eles falam de jejum. 3 vezes onde realmente as pessoas jejuam, porque não é só falar do jejum assim, eles estão jejuando. É nos Atos, é quando a igreja começou, mas logo bem no início da igreja. Depois nos Atos de Paulo e tudo isso, não tem mais. Acabou. Por quê? Porque a gente sabe que entre o ministério de Jesus, o início da igreja, uma vez que a igreja foi fechada, e João recebeu ainda as revelações do Apocalipse, tem uma transição, tem, sei lá, 50 anos. No início era tudo ainda sob a lei. Entendeu? Quando Jesus morreu, começou a igreja dos Atos, é um período de transição entre a lei e a graça. Porque é óbvio que quando começou a graça, o dia que começou a graça, na ressurreição de Jesus, nada era escrito ainda. Era o início da igreja. Então, o início de todas as revelações apostólicas, os apóstolos iam receber de Jesus,
do Espírito Santo para realmente dar as regras para a igreja. Então, teve um período de transição. A gente vê que nos Atos eles jejuavam ainda. Por exemplo, para decidir quem iria com Paulo, Barnabé, hein? Eles jejuaram em 3 ocasiões. Então, mas foi realmente só no início, depois nunca mais. Porque depois entenderam que não era necessário. Então, a gente tem que ver que esses jejuns, tudo bem, se é jejum para beleza, para saúde, mas não é desses jejum que eu estou falando. A gente está falando de jejum para Deus, que não, realmente não adianta, e não é necessário. É disso que a gente vai ver nesse culto, nessa pregação. Então, vamos começar a ler, então. Vai ser em quem? Vai ser em Hebreus, capítulo 10, versículo 10 e 14. Hebreus 10, versículo 10 e versículo 14. Uma coisa que também a gente tem que ter em mente, quando a gente se converte, a gente recebe o selo do Espírito Santo. A gente recebe o Espírito Santo, a gente é selado. A gente não é mais uma ovelha negra no meio das ovelhas negras, mas a gente é uma ovelha branca, que tem a luz. A gente se destaca. Então, na hora da conversão, a gente está cheio de defeito ainda, que a gente vai ter que mudar, mas mesmo assim, a gente já recebe do Senhor o Espírito Santo, porque a gente tomou a decisão. Agora, obviamente que nossa vida ainda precisa de santificação, porque a gente não poderia esperar ser santo e perfeito para se converter, porque todo mundo morreria antes, não é? Então, a gente se converte, a gente já vira a luz, o Espírito Santo nos ajuda depois a tomar as decisões certas, e vai ser muito mais fácil. Então, quando a gente tem o Espírito Santo, essa comunhão com Deus, a gente não sente uma coisa mística, não é uma convicção. É pela fé que a gente sabe que a gente é salvo. E não porque a gente trema, ou a gente vê essas coisas absurdas em algumas igrejas. Não tem nada a ver, entendeu? Então vamos ler aqui. Hebreus 10, capítulo 10, quer dizer, versículo 10. Pois a vontade de Deus era que fossemos santificados pela oferta de Jesus Cristo, de uma vez por todas, certo? E não por sacrifícios nossos, seja jejum ou outra coisa. Aí no 14, ele fala assim: porque mediante essa única oferta do Senhor, ele tornou perfeito para sempre os que estão sendo santificados, que somos nós. Pelo sacrifício de quem? De Jesus, nós nos tornamos perfeitos. Se nós nos tornamos perfeitos, na hora que a gente aceita Jesus, para que jejuar? O que a gente espera ainda do jejum? Se Cristo já nos tornou perfeito. O perfeito pode ser mais que perfeito? Não. Perfeito espiritualmente. Ele nos tornou perfeito, Miriam. Claro que não é corporalmente, que a gente não vai mudar de cor de olhos. Lógico que é espiritualmente. Então, ele nos tornou perfeito. Não precisa de mais nada. Acabou. Aí vamos continuar em Romanos. Para quem procura purificação pelo jejum, não estou falando de dieta, certo? Estou falando de jejum espiritual. Romanos 3, 21 a 28, página 1310 na tua Bíblia. Romanos 3, 21 a 28. Encontraram? 21 a 28. Todo mundo encontrou, hein? Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, está escrito sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus como por meio da fé em Jesus. Acabou. Por meio da fé em Jesus. Isso aqui se chama graça.
Cristo, e isso se aplica a todos que creem sem nenhuma distinção. Precisa crer em Jesus para entrar debaixo da graça e ser justificado por ele, sem precisar da lei, e sem precisar de nenhuma coisa nossa. Você tem uma outra versão lá? Não quer ler? É bem diferente. Você está em qual versículo? 21, 22. Versículo 3. Eu vou começar do 23. Ah, tá. Então tá bom. Capítulo 3, 21, 22, que a gente lê. Agora o 23, versículo. Pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Mas ele, em sua graça, nos declara justo, por meio de Jesus Cristo, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Pronto, acabou. Ele fez o que tinha a fazer. Jesus Cristo nos resgatou. Se ele já nos resgatou, a gente precisa de mais alguma coisa para ser resgatado? A gente já foi resgatado. E Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado. Deus apresentou Jesus como sacrifício. Como que a gente poderia fazer um sacrifício que seja o menor ou o maior que seja maior que o sacrifício de Jesus por nós, no nosso lugar? Com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. Pronto. No passado, ele se conteve e não castigou os pecados dos antes cometidos. No passado, que durante a lei, o Antigo Testamento, ele fala que ele se conteve, ele não fez isso, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente, que foi no tempo do Novo Testamento, de quando Deus enviou Jesus. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado e justificador também, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Pronto. Não o pecador que jejua. O pecador que crê em Jesus. Podemos, então, nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Ponto interrogativo. A gente poderia se vangloriar de alguma coisa? Não. Nem de ter jejuado. Não, pois nossa absolvição não vem pela obediência da lei, o que o jejum faz parte, mas pela fé, de crer na graça que a gente foi justificado por Jesus. Portanto, somos declarados justos por meio da fé e não pela obediência à lei. Pronto. Isso aqui é bem claro, hein? A lei, as obras são mortas. Tudo que é obra é morto. Em Gálatas, vamos ver como que o jejum não justifica. Anula a graça. Até anula a graça se a gente... vai crescendo, né? É sempre os livros que vêm depois. Gálatas 2, 20 a 21, 1364. Qual capítulo? 2, Gálatas 2, versículos 20 a 21. 20 e 21. 2. 20 a 21. Isso. Não. 20 e 21, né? Encontraram? Uhum. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Eu quero saber, alguém que sabe, que se vê como sendo, ou ter sido crucificado com Cristo, vai querer precisar de alguma coisa, que seja jejum ou outra coisa, para se aproximar dele? Se a gente já foi crucificado com ele na hora que ele se crucificou, que a gente depois o aceitou, a gente participou do sacrifício dele. Porque se a gente não participou do sacrifício dele, a gente não reconhece o sacrifício dele, a gente não reconhece o sangue dele nos lavou dos nossos pecados. A gente não reconhece a crucificação. Então, se a gente já fez todo esse trabalho espiritual, a gente não precisa de mais nada. O que uma coisa carnal vai poder acrescentar? A gente já morreu. A gente já morreu, ressuscitou com ele 3 dias depois, que a gente já está com os 2 pés no reino. Ou não está? Porque se alguém não está,
Então ainda preciso se converter. Porque espiritualmente eu já sou salvo ou não? Já sou salvo. Não é? Se eu morro agora, ou amanhã, ou depois da manhã, eu já sou salvo agora. Não preciso mais fazer nada. Eu já morri com ele, já ressuscitei com ele na glória. Espiritualmente, minha alma já. Agora, meu corpo não, está ainda aqui. Mas o dia que eu morro, meu corpo vai apodrecer, eu já estou lá, de qualquer forma. Certo? Então, vamos continuar. Eu vou recomeçar. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé que eu já estou lá no outro corpo espiritual. Pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Pronto, acabou. É a fé que salva. É pela fé que eu vivo em Cristo. E não pelas obras. Por nenhuma obra. Entendeu? Porque senão, se a gente não vive pela fé, a gente anula completamente o sacrifício de Cristo. Então não cremos mais na graça. Vamos ler em Efésios, capítulo 2 também, versículos 18 a 22. Que vai nos demonstrar que a comunhão ela não depende de um misticismo, de algum sentimento. Ok? Página 1372, Efésios, capítulo 2. Eu estava no. 1300. Efésios 2, 18 a 22, o versículo. Encontraram? Todo mundo? 18 a 22, então. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai, pelo mesmo Espírito. Não está escrito agora, não está escrito Cristo morreu, ressuscitou, mas agora ainda vocês vão ter que precisar de jejuar uma vez por semana para ter acesso ao Pai. Não. Tudo que era esses jejuns obrigatórios, todas essas leis obrigatórias, já foram. Certo? Maravilha. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. A gente já está no céu. Juntos somos sua casa. Nosso corpo, nossa igreja, nossa união entre cristãos, entre irmãos. Eu sou o dedo, você é a mão, você é o braço. Nós somos a sua casa. Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. Edificados sobre essa palavra, que é viva, que é a palavra de Deus. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, escuta bem, por meio dele, desse templo santo, essa união no Espírito Santo, no corpo de Cristo, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Eu não preciso de mais nada. Nós somos o templo de Deus. Nós fomos já, como que a gente fala? Nós fomos já, quando você recebe o aval, nós fomos já avalizados para ser casa de Deus. Nós não precisamos de mais nada. Mais nada, nós somos a casa de Deus pelo Espírito Santo, pela nossa união. Essa aqui é a igreja não é um templo, a igreja é a igreja de Cristo, é a noiva, da qual é o corpo de Cristo, da qual a cabeça é o noivo, é o Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar, então? Você vê que essa aqui, a gente não precisa de misticismo, nada, a gente já foi declarado igreja de Cristo. Pronto, é isso que eu estava procurando, essa palavra, declarar. A gente já foi justificado. Em Colossenses, no capítulo 2, a gente vai ver como todas essas obras são enganosas. Parecem espirituais, como o jejum, mas não são. Não tem nada de espiritual. Colossenses, capítulo 2, versículos 20 a 23. 1387, a página, para quem tem essa Bíblia. 2, 20 a 23. 20 a 33. São os últimos versículos do capítulo 2. Achou bem? Não. Então vamos continuar depois. Versículo 20. Vocês morreram com Cristo, e Ele os libertou
dos princípios espirituais deste mundo. Olha essa frase, como ela é muito forte. A gente morreu em Cristo, com Cristo, ele nos libertou de todos os princípios espirituais deste mundo. O jejum não seria, por acaso, um princípio espiritual deste mundo? Seria, hein? Então a gente é livre disso, porque fazia parte da lei. E ainda tem um mundo, 90% do mundo está querendo nos forçar a fazer esse tipo de coisa. Está querendo que a gente ponha candelabros judeus, ou sei lá o quê, cruzes, na parede. Isso aqui é tudo coisa que sem sentido. Ó, então, por que? Ele fala bem, ele pergunta. Então, por que continuar a seguir as regras deste mundo que dizem não mexe, não prove, não toque? Isso não é só a comida. É que fala, não, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. São regras. Não mexa ali, não faz isso, não faz isso. São as regras que as igrejas, essas igrejas que não são de Cristo, na verdade, que não cobrem de Cristo, mas que são denominações, impõem. Não faz isso, não faz isso, não pode subir no altar assim, tem que ter um altar, tem que pôr cadeira. Entendeu? Então não é isso. Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deterioram com o uso. E é verdade. Todas essas regras não passam de ensinamentos humanos. Esses jejuns que algumas entidades estão recomendando para se aproximar de Deus é uma grande mentira para você estar comendo na mão deles. Porque eles vão falar, mas por que não dá certo na sua vida isso? Porque você não jejuou certo. Faz isso. É tudo... Porque geralmente, quem está preconizando o jejum são esses que estão preconizando também uma vida maravilhosa, recebendo bênçãos. Esse troca-troca, faz um jejum e Deus vai te dar isso. Dá um dízimo e Deus vai te dar isso. É tudo troca-troca. Não é graça. Não é obediência. Nada é de graça, na verdade. Eu tenho que fazer isso para receber isso de Deus. Eu faço aquela coisa para receber aquela coisa de Deus, aquela bênção. Se eu não pago isso, Deus não vai me amar. Entendeu? Então, quem não faz jejum também não vai conseguir nada. É tudo coisa para o líder na frente poder falar, não, vem cá, eu vou orar para você, porque eu tenho uma unção especial, você não tem. Então parece que a gente, os fiéis da igreja, nunca vão chegar a ter o Espírito Santo. Eles sempre são inferiores a quem está pregando, por exemplo. Então eles se usam de cheio de coisas para manter esse jugo em cima das pessoas. Jesus nos libertou disso, era a lei. Os fariseus, os saduceus, eles eram assim. Eles mantinham um jugo sobre as pessoas, sobre os fiéis. Inventava leis e princípios. Essa aqui é a mesma coisa hoje. Estão inventando coisas que não são bíblicas. Certo? Eu não estou falando que a gente é melhor. Eu estou falando que a palavra fala. Eu não quero ser melhor que ninguém, porque não sou. Mas a gente também não pode falar mentira. É dizer que se você paga o dízimo, por exemplo, você vai ser mais abençoado para quem paga e quem não paga. Isso é tudo coisa do Antigo Testamento. Não tem isso. Isso não é graça. Como o jejum não é graça. Mas a gente não está falando de dízimo. Então não mexe, não toque, etc. Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deterioram com o uso. Podem até parecer sábias, pois exigem o quê? Devoção, abnegação, rigorosa, disciplina física, mas se nada contribui para vencer os desejos da natureza carnal, pecaminosa. Por isso que eu falo, são desculpas. Eu vou jejuar, aí agora eu posso pecar, ou o meu pecado foi perdoado porque eu jejuei. Não. Entendeu? Então, é claro que esse aqui, o jejum, faz um jejum de 10 dias, de 15 dias, você vai ter que ter abnegação, devoção, uma rigorosa disciplina. Porque sempre você vai querer, você vai passar na frente de uma vida, você vai querer comer. Então vai ter que ter disciplina. Então parece que você está se... É uma coisa boa, mas não é. Ele fala aqui, mas assim, nada contribui para vencer os desejos da natureza. Uma vez que você acabou o teu jejum, você vai voltar à vida normal. Não vai ter mudado nada. Absolutamente nada. Então, isso aqui pode ter certeza. Porque não é isso que Deus quer. Então, eu quero só, para terminar, ler então em Romanos,
Só para em Romanos, em 1 Pedro 2:5. Romanos 12, 1 e 2. 1321, para quem tem a estudo. Romanos 12, os 2 primeiros versículos. É uma súplica de Paulo. Não é só um 12, 1 e 2. Os 2 primeiros versículos. Romanos 12, capítulo 12, versículos 1 e 2. Você já pregou sobre isso dia 26 de 6 de 2023. Sim, com certeza. Eu já preguei. A gente já pregou muito. Já falei muito sobre essas coisas. Em outras pregações. Mas eu percebia, quarta-feira, que a gente realmente precisava de ter mais um ensinamento em relação a isso, junto com o Espírito Santo, realmente seja uma coisa que o Espírito Santo nos convence. Porque eu não posso convencer ninguém. Se não for o Espírito Santo que convence, eu posso falar, e não adianta. Essa convicção ela tem que vir de cada um, do coração de cada um. Ela não vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora. Senão, ninguém crê. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seus corpos a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, que é justamente esse tipo de coisa, falando que vai, através do jejum, ser purificado. Simplesmente entregue o teu corpo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança no seu modo de quê? De pensar, não de comer. No seu modo de pensar, porque a mudança ela vem pelo Espírito. O Espírito que manda na carne. Não, quando a carne manda no Espírito, é que você não está convertido. É Deus que tem, mas deixem que Deus os transforme, Deus, por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Então, espiritualmente que a gente entrega nosso corpo. Não é de uma maneira física, carnal. Então, não precisa de flagelação por jejum, por qualquer tipo de coisa, hein? Não, isso não muda nada. Vamos ler em 1 Pedro 2:5. É para coroar, vou até pegar uma coisa que já Davi estava falando no Antigo Testamento. Já, imagine. João? Não, 1 Pedro 2:5, 1440 na tua. Capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. É maravilha isso aí. E vocês, posso ler? E vocês também são pedras vivas. Nós somos o templo, hein? Com as quais um templo espiritual é edificado. Não é carnal, é espiritual, da alma, do pensamento. Não é do estômago. É edificado. Além disso, são sacerdotes santos. Santos quer dizer o quê? Não é santo porque não comeu. É santo porque foi separado por Deus. Tudo que é santo é uma coisa que foi separado por Deus, de Deus por Deus. Então virou santo, porque pertence a Deus, não é mais desse mundo. Então a gente é santo, a gente é separado, selado pelo Espírito Santo. Por meio de Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, não por nós, é através de Jesus Cristo. Oferecem sacrifícios espiritual. São sacrifícios espiritual. Quem os oferece? A gente, mas como? Por meio de Jesus Cristo. Então é Jesus Cristo que fez esse sacrifício. Não é se é por meio dele. Não é nós que devemos sacrificar alguma coisa. Eu vou reler. Por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Então faz tudo para agradar a Deus. E acabou. Eu vivo de uma maneira como Jesus Cristo viveu. É para agradar a Deus, como Jesus Cristo fez. Jesus Cristo ele fez o quê? Ele obedeceu, agradou a Deus, ele foi até pagar na cruz. Ele não queria fazer isso. Vocês acham que ele queria? Não, ele fez por obediência.
Porque se ele queria viver, ele até falou para o Senhor, se for possível, faz de mim esse cálice. O Senhor até precisou de abandoná-lo completamente. Ele falou, mas por que, Pai, você me abandonou antes de morrer, de entregar o Espírito nas mãos de Deus? Então, é uma coisa que ele fez para a gente. Porque a gente não tem mais nada a fazer, nada, a menos que a gente fala para Jesus, não, peraí, teu sacrifício ele não está válido, eu vou me sacrificar no teu lugar, senão esse aqui não foi válido, para mim não. Agora, só jejuar não vai adiantar, vai ter que se sacrificar mesmo, se for, porque ele deu a vida para nós. Então, Salmo 51 ainda, o 16, que eu não queria pegar no Antigo Testamento, mas até no Antigo Testamento, Davi já profetizou isso, hein? Quando ele tinha errado, Davi, é que eu não anotei a página aqui. Que é o Salmo de arrependimento de Davi. Então, os versículos 16 a 17. Olha como é maravilhoso. Eu vou esperar vocês encontrar todo mundo. Salmo 51, 16 a 17. Ele fala assim para Deus. Olha como é profético isso. Tu não desejas sacrifícios. Do contrário, eu os ofereceria. Se você realmente desejaria sacrifício, eu te daria sacrifício. Tu não desejas sacrifício. Do contrário, eu os ofereceria. Também não queres holocausto. Mesma coisa. Sacrifício, coisas que a gente oferece queimando. Hein? O sacrifício que você deseja é um espírito arrependido. Pronto. Então, que a gente seja humilde, que a gente se arrepende em espírito. A humildade não é parar de comer. A humildade não é rastejar de joelho. A humildade não é subir 300 mil escadas. Sei lá, ou fazer promessa, você paga promessa. Isso aqui não é humildade. São desculpas. São desculpas que a gente consegue fazer, porque a gente não consegue fazer o real sacrifício espiritual, que é passar tempo com Ele, com Jesus, com Deus, é orar, é devolver um pouquinho do tempo que Ele nos deu pela sua graça. Então, hoje a ceia, cai muito bem, porque a gente vai poder reconhecer através da ceia esse sacrifício de Cristo, que a gente está se lembrando do sacrifício de Jesus Cristo, ceando. Então vamos ler. Elias, você quer pegar aqui? O Wagner está ocupado? Não, vou pegar. Você pega? E de fato, o jejum pode até nos afastar de Deus, da fé, Sim. porque pensamos, tem que fazer mais, tem que fazer isso, não é? Mesmo a fé, tira tudo. Não, depois ele vira tradição. Aí isso que fica terrível, porque vamos supor que você faz um jejum uma vez por semana. Eu vou dedicar um dia, um almoço por semana ao Senhor. Aí uma vez por semana eu faço, uma vez por mês seja, para não exagerar. Um dia por mês eu vou jejuar para o Senhor. E de repente, esse dia que chega, onde você tem que jejuar, acontece alguma coisa, você tem que sair. Ou você não faz. Você vai se sentir culpado, não vai? Então, é pecado. Não, mas agora, que na verdade, essas pessoas não dedicam, não oram, não lê a Bíblia. E aí, nesses dias, quando eles estão em oração, eles deixam bem claro, tipo assim, você tem que orar, você tem que acordar 3 horas da manhã, você tem que orar, você tem que ler a Bíblia todo dia desses jejuns. Mas não é um jejum, tipo assim, 21 dias, sabe? Aí vamos supor, você para de comer 3 horas da tarde e volta a comer só 3 horas da tarde do outro dia, um exemplo. Tipo, não é 21 dias sem comer, sabe? Aí, só que nesse tempo, você tem que ler a Bíblia, você tem que orar. Então, talvez, tipo, seu coração seja tão inocente que Deus vai falar, não, vou falar com aquela bichinha ali, né? Claro que vai falar, é verdade. Mas, na verdade, não foi o jejum, não foi o tempo que ela dedicou. Sim, exatamente. É mais, agora você está falando uma coisa muito pertinente, porque também quando você se obriga, vamos supor, uma vez por semana, às 3 da manhã, eu vou orar das 3 às 5. Aí de novo vai virar uma tradição. O dia que você não faz, mesmo se você não jejua, mas que você fala, então, não vou me forçar a fazer isso. Então, tudo bem que a gente tem que ter disciplina, mas tem que se esforçar, mas não tem que se forçar. Porque é o dia que você se
Esforçar é uma coisa. Regra é outra, né? Isso. Eu vou me esforçar porque eu amo. Por quê? Vou me esforçar porque eu amo o Senhor. Agora, quando eu estou forçado é que eu não amo o Senhor, eu faço por obrigação. Tudo bem que a gente tem que ter disciplina. Porque, é lógico, se a gente sexuar a carne, a gente faz qualquer coisa que não presta. Mas entre ser forçado a fazer, por ter alguma coisa em troca, ou se esforçar porque eu faço por amor, é muito diferente. É muito diferente. E a oração é a comunicação. Isso. Como falamos com o noivo, com a pessoa que está sendo... Você fala uma coisa maravilhosa. Quando você fala com o noivo, quando você está forçado a ir ver o noivo, porque você acha que ele vai achar ruim, então já não tem mais amor. Agora, se você se esforça para ele, é porque você quer agradar. Agora, forçado, não tem mais amor, não é? Então é a mesma coisa. Então vamos se lembrar justamente desse sacrifício de Jesus com a ceia. Também está em Coríntios 11, que ele estava falando assim, no versículo 23, hein? Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu-o e disse: este é meu corpo, que é entregue por você. Façam isto em memória de mim. Então a gente, Senhor, quer se lembrar do teu sacrifício, através desse pão, Senhor, que a gente vai agora tomar. Em teu nome, Senhor, a gente lembra que o Senhor se sacrificou, pagou com o teu corpo, com tudo que você endossou. Você se encarregou, Senhor, de todos os nossos pecados. Naquele dia você sofreu no nosso lugar. Portanto, a gente não precisa acrescentar mais nada. Somente acreditar pela fé, Senhor, que nós somos salvos. Porque o teu Espírito Santo que mora no nosso coração, que está testemunhando disso. E com esse ato agora de tomar esse pão, a gente se lembra desse sacrifício maravilhoso, esse salvífico que o Senhor fez para nós. Podem comer. E da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança confirmado com meu sangue. Façam isto em memória de mim, sempre que o beberem. Então, Senhor, a gente quer se lembrar desse sangue que foi derramado na cruz, Senhor, e que selou esse novo testamento, essa nova aliança que o Senhor fez com a gente. E essa nova aliança, ela é superior à antiga aliança, que era o Antigo Testamento, com todas essas leis e preceitos que precisava fazer. Não, agora, através do sangue que o Senhor derramou, o Senhor selou com a gente essa nova aliança, essa aliança da graça, pela qual o Senhor pagou o preço por nossos pecados. Então, podem tomar, que a gente vai se lembrar desse sacrifício agora. Amém. Senhor, a gente te agradece por esse culto, pelo entendimento que o Senhor nos dá através do teu Espírito Santo, Senhor, porque nossa sabedoria não é capaz de nos dar o entendimento da tua palavra, o conhecimento que a gente recebe da tua palavra, do teu coração, essa sabedoria que vem do alto.